Boa noite. Olá para quem está na sala. Chegando aí as pessoas que acredito que você está aí se perguntando, né? Será que é realmente possível? Será que eu consigo mesmo fazer um instrumento a partir do zero, com poucas ferramentas aqui no espaço da minha casa, esse espaço que eu tenho aqui? Eu moro no apartamento, às vezes, né? Às vezes moro naquele apartamento bem pequeno, um quarto, sala, cozinha, tem até um nome, esses apartamentos menorzinhos assim, uma pequena área de serviço. Pois é, tem sim. Tem como, eu vou, nesse webinar, eu quero mostrar para vocês como é possível. E antes da gente dar um segmento, eu quero que vocês ouçam um pouco algumas pessoas que já participaram de curso comigo, são alguns dos alunos que já tiveram cursos presenciais comigo. Oi, meu nome é João Pedro e eu estava buscando, mais conhecimentos nessa área dos instrumentos e acabei vendo a divulgação na internet do Rabex de Percussão sobre o curso de construção de instrumentos. Lá eu conheci o Guilherme e o Leonel, que me ensinaram a fazer a rabeca, o pandeiro e a caixa de folia. E eu fui nesse propósito de evoluir. Olá, meu nome é Ronaldo Bernardes, sou monitor de luthieria no Rabex de Percussão. Em 2017 eu comecei os trabalhos com luthieria e me profissionalizar com o Rabex de Percussão. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny Robson, mais conhecido por Bolacha, sou artista goiano e fiz parte aí do curso do Rabecas e Percussões, que eu fiquei sabendo pela internet, e fui um dos felizados a conseguir uma vaga para fazer esse curso, no qual o professor tem uma metodologia muito boa. Desse curso eu aprendi a fazer uma rabeca e também uma alfaia, né? Meu nome é Guilherme Moraes. Participei mais uma vez então do Rabecas e Percussão, contribuí como monitor na construção de instrumentos artesanais de percussão e rabecas. Sendo assim, produzimos as rabecas, pandeiros, caixa de folia e algumas aulas de música também. E esse instrumento aqui ele foi construído lá na época de 2013, uma rabeca escavada com tampo de cacheta, braço, espelho em embuia. Bem, bom dia a todos, aqui quem vos fala, Jorge Nogueira, sou luthier das Rabecas Nogueira, e o segmento de rabeca, de luteria, para mim é um hobby, não é nem um trabalho, é uma satisfação que eu tenho cada vez que eu faço um instrumento para alguém, eu coloco ali algo de mim, para alguém, Então aí nesse papo de rabeca aí com o meu professor, quem me ensinou esse caminho das pedras aí, me deu o anzol para mim poder ir pescar nesse grande mar aí que é a luteria. Sou muito grato aí ao Leonel, grande amigo, irmão. Mas a luteria é isso, é para quem quer aprender, para quem gosta de trabalhar com isso, e a vocação só se aprende fazendo. Vim para Brasília trabalhar como vendedor de maquiagem. Então eu quis aprender aquela função. E aí a luteria, eu já conhecia um trabalho de madeira e tudo, e aí eu quis aprender luteria. Então tem o querer, tem o gostar e tem a força de vontade. E a luteria é para isso, para pessoas que têm essas características, que quer, que tem força de vontade e que não tem preguiça e nem medo de se sujar de pó de madeira. Então ela é para aquelas pessoas que querem ver, por exemplo, um pedaço de pau, vamos no nome chucro, pedaço de pau, transformar em uma arte. Eu, por exemplo, eu vejo um pedaço de madeira na rua, eu já visualizo, dependendo da madeira, eu visualizo uma rabeca, o desenho da madeira, eu consigo visualizar. Então eu fui criando aquele tino para aquilo ali. Jorge, qual é o valor de uma rabeca sua hoje? Eu tenho rabeca a partir de R$700, mas eu fiz recentemente uma rabeca de R$1.800. E muito legal essa oportunidade, parabéns aí o Rabecas e Percussões
Parabéns aos monitores, professores, por nos incentivar e fazer a parada acontecer. Valeu, galera! Beijo! É isso aí, pessoal. Essa aí foi uma breve relato aí das pessoas que já fizeram o curso comigo no formato presencial, né? E que concluíram. Alguns deles trabalham com a loteria, né? Hoje em dia, esse derradeiro relato, né? Depoimento do Jorge Nogueira, das Rabecas Nogueiras. Atualmente ele vive de fazer rabeca, uma busca por algo novo, né? Na nossa vida. Não existe idade, né? Para a gente buscar algo novo na nossa vida. A gente vê pessoas aí formando em faculdades de medicina com 82 anos pelo prazer do estudo, né? Porque também existe o prazer do estudo. Eu, por exemplo, atualmente estou morando em Goiânia, mas antes de chegar aqui em Goiânia, antes de eu fazer rabeca, eu morava no litoral norte de São Paulo, lá em Ubatuba, a vida de surfista na praia, de bermuda o dia todo. Era uma vida boa. Mas eu queria algo mais para minha vida, né? Eu lembro de uma vez, que vou fazer um relato da minha história bem breve. Eu lembro de uma vez que eu estava me perguntando assim, o que é a cultura brasileira mesmo, né? Porque no surf, até hoje em dia, ainda está muito envolvido com o aculturamento pela cultura norte-americana, como todas as coisas para jovens atualmente no nosso país, não é? Já vem de algum tempo esse aculturamento pela cultura norte-americana. E eu comecei a me perguntar da cultura popular brasileira. E, de repente, gostava de assistir a TV Cultura e vi uma apresentação do grupo Mestre Ambrósio, o pessoal lá tocando aqueles instrumentos, aquelas músicas, o Ciba na rabeca, o Rocha na zabumba, um negócio muito legal. Eu falei, rapaz, isso aqui é a cultura popular brasileira. E comecei a pensar, assim, como eu poderia estar mais integrado com essa cultura popular brasileira. Minha família, minha mãe costureira, meu pai joalheiro, tem uma joalheria lá em Ubatuba. Até tentei trabalhar um tempo com ele, mas aquele ambiente de joalheria assim, era um ambiente muito, para mim, me senti oprimido por conta daquela ambiente que é um ambiente controlado, né? Um ambiente assim, que você não interage com o ambiente, né? Diferente da luthieria. E fiquei me perguntando, tenho que assim, procurar algo para me fazer e que me dê uma condição de vida da qualidade de vida que eu continuo tendo, que eu tinha quando surfista e né, contato com a natureza e uma renda como a que eu tenho na área da joalheria, que a joalheria é uma área que dá dinheiro, todo mundo sabe, mexe com ouro, ganha dinheiro. Então eu tenho que ganhar dinheiro com alguma coisa, né, para me sobreviver. E nessa época eu gostava de música, mas não sabia tocar nem palma, bater palma em festa de aniversário. Era uma coisa assim fenomenal. Batia a palma, se eu começasse a cantar, eu começava a bater palma fora do ritmo. Se eu batesse palma, eu não conseguia cantar. Então eu cantava, eu batia palma. E aí foi como eu entrei na música através da luthieria, aprendendo primeiro a fazer os instrumentos de percussão ali, até que surgiu uma oportunidade para mim aqui em Goiás, para me fazer uma oficina de construção de instrumentos musicais na Chapada dos Veadeiros, e lá encontrei uma pessoa que estava dando um curso de construção de rabeca, de 3 dias o curso, 3 tardes, na verdade. Então, um mestre lá de Minas Gerais, que ensina a fazer rabeca. E nessas 3 tardes eu peguei aqueles conhecimentos básicos, né? E a partir de 2006 eu comecei a fazer as rabecas. Quando foi em 2007, nós tivemos nosso primeiro projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura aqui em Goiânia e realizamos a primeira oficina de construção de rabecas aqui, formando os primeiros construtores de rabeca aqui, rabequeiros aqui de Goiânia. Não é uma cidade assim muito conhecida no meio da rabeca, né? Na época até o Jefferson Leite estava iniciando no mundo da rabeca e me deu um tanto de apoio também. E Jefferson Leite, sim, eu estou citando ele porque é um nome conhecido no meio dos rabequeiros, do forró, né? Pessoa que toca assim, rabeca assim, de uma forma muito boa. Na época ele tocava na orquestra, ele parou de tocar na orquestra, foi tocar só da rabeca. E eu tô querendo agora mostrar para vocês que
os passos para se fazer uma rabeca. Inicialmente, o que é preciso para fazer uma rabeca na sua casa? Os moldes, né? Aqui, ó. Tem que ter os moldes. A gente tem molde. Por isso que eu falo que não é difícil fazer rabeca. A pessoa que me ensinou a fazer rabeca, ele dizia assim, fazer rabeca, até isso aqui, até uma criança faz. Até uma criança aprende. E é verdade. Criança, claro que uma criança que não tem tanta força não vai ter tanta facilidade. Mas as peças são tudo através de molde. Tá vendo? Molde do cavalete. Vou falar o nome das peças para vocês, né? Alguém às vezes não conhece, vai ficar conhecendo. O espelho, né? Aí nós temos o braço. Para vocês entenderem, vou colocar aqui. O espelho é o que vai aqui em cima do braço. Ó. Vai assim, que é para a pessoa, né? Opa, aqui. Fazer as notas, tá? Aí temos o estandarte, que é onde vão presas as cordas. É aquela peça que vai na parte de trás, assim, do instrumento, tá? Estandarte. Aqui. O cavalete, que é onde vão apoiadas as cordas. E esse aqui é o molde do arco. Aí, molde do arco. Então tá, então você tem os moldes para fazer o braço da rabeca, né? Esse trabalho aqui, tá vendo? Então aqui um braço já foi, eu peguei um pedaço de madeira, desenhei com o molde, e depois vim e serrei ele, tá vendo? Esse braço aqui, ó, vou usar ele, tem outras peças que eu vou mostrar para vocês também, mas esse braço aqui eu quero mostrar para vocês, tanto que, às vezes, você olhando um braço assim, ó, vou botar mais pertinho aqui para vocês, assim, então ainda estou me acostumando com essa câmera aqui, ó, um braço assim, ele já está assim, acabado, né, já está até com o tróculo dele feito, tá vendo? Isso aqui, ferramenta que você precisa para fazer um braço desse, por exemplo, uma serrinha dessa, com essa serrinha aqui, você serra aqui, vou colocar assim, para vocês entenderem melhor. Serra aqui, certo? E serra aqui, ó. Aí depois você vem com um facão, ó, esse facão parece até uma faca. Não precisa ser aquele facão que parece a espada do samurai, não. Facão. O facão pode ser um facão pequeno, assim, ó. Pequeno, né? Ó, esse aqui tem o tamanho do meu braço, ó, tá vendo? O comprimento, ó. Com o facão, depois de feito esses cortes, você vem e tira o excesso com o facão. Tira o excesso, tá? Então, olha só, as ferramentas. Falei poucas ferramentas, né? Eu estou anunciando, falando que é poucas ferramentas. Ó, um facão e uma cegueta. Você precisou usar para fazer esses dois. Segunda parte. Você pode fazer isso aqui, com a grosa, ela fica bom de fazer. Eu não vou falar que fica mais fácil, porque às vezes a pessoa acha mais facilidade fazer o acabamento com a própria serrinha, que as pessoas chamam de cegueta também, né? Aí vem aqui assim, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vem com ela assim, ó, na parte da cegueta e vai raspando, vai dando acabamento, tirando aquelas grosseiras que fica do golpe do facão. Pode ser feito com ela. Pode ser feito também com a grosa. A grosa tem um lado reto e um lado arredondado. Arredondado para o lado redondo e o reto para as partes mais retas, tá? Depois que você... Esse trabalho aqui, mesma coisa. Esse trabalho aqui, você vem com a serra e serra aqui, tira o pedaço, serra aqui também, serra aqui, tira o pedaço, tá? Ajusta tudo isso com essa serra é possível de fazer. Se você tiver um serrotinho daqueles pequenos assim, ó, também é possível fazer. Ele facilita, mas de qualquer forma você vai precisar dela. Vai precisar dessa serra aqui. E o estilete. O estilete, para que eu uso o estilete? Quando eu uso o estilete, uma coisa importante, da gente saber que é uma ferramenta necessária. É material de proteção, EPI. Isso aqui é uma luva de Kevlar. Custa R$20 um par dessa nessas lojas que vendem EPI. Ó. Kevlar é um tecido anticorte. Ela não corta tão fácil.
Se escapar e aí, como eu sou destro, eu trabalho com a mão direita, com o estilete na mão direita, a luva eu coloco na mão esquerda. Aí, se escapar, não me corta a mão, né? Porque se eu colocar nas duas, às vezes limita um pouco o movimento, dependendo da ferramenta que eu estiver usando na mão direita, limita. Mas pode usar nas duas mãos também, se não te limitar. Com o estilete, é que eu faço esses entalhes aqui, esses desenhos, ó. E também dou acabamento aqui. Aqui, esse acabamento aqui, se você tiver uma furadeira, olha essa furadeira aqui, eu vou ligar ela para vocês ouvirem um som. Ó. Você mora num apartamento, certo? Não, mas esse apartamento, eu vou ligar uma furadeira lá, olha essa furadeira. Tá vendo o som? Não chega lá no apartamento da outra pessoa. Tá bom, essa aqui é uma furadeira mais sofisticada e tal, né? Ela é a bateria e tal. Mas, às vezes, até uma furadeira dessas comum nova também não faz tanto barulho, não. Com a furadeira e uma broca, a gente faz os furos aqui, onde vai as cravelhas, e faz o furo, e fura aqui, ó. Já dá o início dos furos aqui. Então, nós temos aqui quantas ferramentas? 1, 2, 3, 4, 5. Com o estilete, a gente dá esse acabamento aqui de dentro. Depois fez os furos com a furadeira, vem e dá o acabamento. Está feito o braço do instrumento. Aí, eu acrescentei ainda uma régua, porque é importante a gente ter uma régua. Então, nós estamos utilizando aqui quantas ferramentas? A régua para medir, né, as peças aqui. Quando você vai fazer, você tem que ter uma régua para estar dando a medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferramentas. 6 ferramentas, com essas 6 ferramentas, você dá conta de fazer uma rabeca. Se você tiver mais ferramentas, aí fica mais fácil. Mais fácil ainda. Por exemplo, quando eu comecei com essas ferramentas aqui. Aí eu levava para fazer uma rabeca 10 dias. Né, com essas ferramentas aqui. Mas por que eu levava 10 dias? Porque eu não entendia ainda o tipo de madeira ideal para fazer. Aí eu pegava aquelas pontas de caibro de telhado, que geralmente aqui para o lado de Goiás é de angelim vermelho. Madeira dura. Pensa uma madeira dura. Dura. Eu batia com o facão nela assim, dava trabalho para cortar. Imagina depois para dar acabamento. Aí para dar acabamento era mais peleja ainda. Então eu levava esse tempo todo para fazer uma rabeca. Depois que eu aprendi o tipo de madeira melhor para fazer, aí eu levava 7 dias, uma semana para fazer uma rabeca. Trabalhando ali 6 horas por dia. Não era trabalhando 8 horas, não. 4, 6 horas por dia. E utilizando essas ferramentas. Ferramental básico. Hoje em dia, eu já tenho equipamentos, né, máquinas, aí dá para mim fazer uma rabeca a cada 3 dias, 4 dias. Quando eu pego para fazer, eu já pego para fazer assim, de 5 rabecas, 10 rabecas de uma vez, que eu já vou fazendo, cortando as peças, tudo em larga escala. Então, continuando aqui, que eu trouxe as peças para mostrar para vocês, peça por peça, para vocês verem que é possível, como é possível você fazer o seu primeiro instrumento musical, ou que não seja o seu primeiro musical, mas fazer a sua rabeca aí na sua casa, com poucas ferramentas e com espaço restrito. Você veja só, aqui nesse espaço aqui, eu já te mostrei todas as ferramentas, quer dizer, aqui assim, é uma mesa de escritório e eu tô com as ferramentas aqui, quer dizer, o que você precisa de espaço é praticamente isso. Aí eu tenho aqui o tampo da rabeca, ó. Esse aqui, ele é compensado, esse compensado aqui é de Jequitibá. Um compensado muito bom para trabalhar com o tampo de cima da rabeca. Ele é um macio. Isso aqui tudo cortado, ó. Cortei no estilete. Tanto aqui quanto aqui nas laterais, ó. Cortei no estilete. Dá para cortar com essa serra aqui, ó? Dá também. Você pode cortar com ela. Quem preferir achar mais facilidade com essa serra, pode cortar com ela. Mas essa aqui, eu cortei tudo no estilete, ó. Tem no e-book, eu mostro lá como é que corta isso aqui, com estilete. E aqui, essa parte aqui, que é inicial aqui do meio, é com uma furadeira. Você vem com a furadeira, uma broca, faz os furos principais aqui, e depois vem com o estilete e recorta
ele bem certinho aqui, tá? Aqui já tá até a marca aqui, ó, onde eu fiz o desenho com o molde, que é pelo lado de dentro, né, da rabeca. E aqui a parte de baixo da rabeca, ó, que é embuia. É um compensado de embuia. Embuia já é uma madeira um pouco mais dura, né? Corta também no estilete, corta assim, é um pouco mais dura, mas corta também. Porque é um compensadinho assim de 4 milímetros, ele não é um compensado muito grosso, e a medida é exata para você fazer a sua rabeca. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, olha aqui. É igual Lego, gente. É igual Lego esse negócio. Olha aqui, ó. Você tá pronto? Cadê a madeira aqui? Montou aqui, ó. Montou aqui no encaixe. Aí é o encaixe, né? Que a gente fez o encaixe aqui, ó. Tá no encaixe. Montou no encaixe, você vem, cola aqui esse que a gente chama de tróculo vem do traseiro, coloca aqui, cola, e aí cola aqui, ó. Colou aqui, olha aí, ó, sua rabeca já tá montada. Aí, montada, simplesmente montou a rabeca, aí vem com as fitas e vem colando ela. Fitinha, ó, de madeira, ó, fininha, vem colando ela, ó, fechando. Olha aí. Tá vendo tanto que é simples? Que às vezes não é um bicho de 7 cabeças. Olha aí. E ainda mais, olha só, ainda vou falar para vocês mais. Essas fitinhas aqui, ó, eu trouxe até vários tipos delas aqui para mostrar para vocês. Eu trouxe aqui, ó, quer ver? Aqui eu trouxe fita, olha só, essa fita aqui. Essa aqui é um laminado que você compra Tá vendo aqui? Tem umas perguntas aqui, as pessoas fazendo perguntas aqui. Aproveitar que esse momento aqui são das madeiras, eu já vou respondendo essas perguntas que vocês estão fazendo. Quais madeiras que utiliza, não é? Eu acabei de falar aqui do compensado, não é isso? Compensado. Então, eu uso esse compensado de Jequitibá de 4 milímetros, é um compensado ótimo, madeira macia, tá? Ó, esse é um macete, hein? Uma dica que eu vou dar para vocês aí, que você não encontra fácil, não. Madeira de cima, o tampo de cima do instrumento, ele é uma madeira mais macia, porque é ali que vai ser a vibração do som, através do cavalete. O tampo de baixo é uma madeira mais firme, mais dura. Então, por isso que eu mostrei para vocês, a madeira de baixo é embuia, que é uma madeira já é médio dura. O Jequitibá, ela é macia para o mole. Macia para o mole, tá? Médio macia. Desculpa. Médio macia. Macia para o mole é a mesma coisa. Médio macia, tá? Outra pergunta, compensado ou madeira maciça? Essa que eu estou mostrando, que é possível você fazer aí na sua casa, com essas ferramentas que eu mostrei aqui, né? Com pouco espaço, você praticamente não vai ter nem pó, nem sujeira na sua casa. Porque esse aqui quase não faz assim. É igual você fazer trabalho com cartolina em casa. Talvez faça menos bagunça, menos sujeira que com a cartolina. Só na hora de lixar o instrumento todo que vai fazer um pozinho mais. É pouca coisa também. Porque a madeira já está preparada. O que vai ter, na verdade, tem um pouquinho mais de cavaco de madeira por causa de talhar o braço, né? Tem ali um pouco mais. Mas é muito diferente de você fazer já uma rabeca escavada, que aí já é um processo um pouco mais rebuscado, né? Exige mais de ferramenta, exige, às vezes, está sujeito a exigir mais espaço, porque também já faz barulho e tal. Então, falar aqui das fitas, por exemplo. Aqui, ó, esse é um laminado, olha a grossura dele. É um laminado de Freijó. Isso aqui, ó, olha só, você não precisa de ferro para dobrar, ferro quente, né, que a gente usa na luthieria para dobrar, fazer dobra de madeira. Não precisa. Esse modelo de rabeca que um dos modelos que eu faço, e é o modelo que eu gosto de ensinar as pessoas que estão iniciando a aprender a fazer primeiro, porque quando você aprende a fazer esse modelo aqui de rabeca, você aprende a parte principal da rabeca, que é fazer o braço aqui. Não precisa necessariamente ter esse desenho de voluta, não.
Isso aqui é uma criação minha, assim, nesse modelo aqui. Tem aquele outro que é usado no violino, né? Que é aquele caracolzinho, que é o mais tradicional de ser usado. Tem rabequeiro que só faz o cravelhar mesmo, tira assim, ó, esse pedaço todinho fora, tá? Tem outros que faz uma escultura, uma cabeça. Eu já fiz umas cabeças de bicho, cavalo marinho, etc. Aqui é livre, não interfere no som, e aqui cabe a criatividade do artista, tá? Não tem nem necessidade disso se a pessoa não quiser fazer. Então, eu ensino a fazer, aqui quando eu ensino a fazer a rabeca assim, a pessoa aprende a fazer o braço, esse encaixe aqui, que é importante, né? Onde vai aqui a tampa da rabeca aqui, deixa eu mostrar assim, ó, tá? Esse encaixezinho aqui, ó, tá? Onde vai o encaixe aqui, tudo certinho, que é o tróculo, tá? E aí a pessoa já aprende as medidas, as dimensões, já pega o molde, vai aprender a fazer as peças que são... vamos dizer assim, os acessórios, né? Que é o espelho, que é o espelho de madeira, que vem aqui. Olha aí. Tá? O espelho. Aprende a fazer o estandarte também, que isso vai na rabeca, tanto nessa quanto na rabeca. Tá, fica mais bonitinho. Quanto na rabeca de escavada, né? Aprende a fazer o cavalete. O cavalete eu não trouxe nenhum pronto, só trouxe um toquinho aqui. Vou mostrar para vocês, que vai aqui também. Tá? Então, essas peças que são comuns, né? Tanto para qualquer tipo de rabeca, vai ter espelho, vai ter estandarte, vai ter o cavalete, que são fundamentais, e o braço também. Aí a caixa acústica aí varia. Isso aqui, depois que a pessoa aprende a fazer o instrumento, aí a criatividade é que manda. Pode fazer de cabaça, pode fazer... Uma vez, eu fiz uma rabeca com caixa de uva. Aquelas caixinhas de uva de Natal, aquelas maiorzinhas, peguei aquelas tabuinhas, já vem na medida certinha. Peguei aquelas tabuinhas, fiz igual eu faço com a rabeca de compensado. Colei as duas tabuinhas, uma na outra, peguei duas, colei para cortar o tampo. Cortei o tampo de baixo de cima, montei a rabeca. O seu Nelson da rabeca, quando veio aqui para participar da oficina, gostou tanto da rabeca, que eu dei de presente para ele. Aí ele ficou assim, na verdade ele me deu a rabeca, essa aqui, a rabeca tá aqui no fundo aqui, ó, do seu Nelson, ele me deu de presente essa rabeca. Aí eu fiquei assim, nossa, ele me deu uma rabeca de presente, ele gostou tanto dessa rabeca, vou dar de presente para ele também. Aí dei de presente para ele essa rabeca, feita de duas tampinhas de casca de uva, você vê, olha só, já mostrei para vocês. Material, o braço da rabeca, esse braço eu uso de embuia, assim, porque eu compro nas lojas que vende madeira para marcenaria, né? Mas você pode fazer assim, pé de cama velho, uma cama velha lá, tá? Um pé de cama lá jogado no quintal, acha jogado no lixo um pé de cama, uma pessoa vai doar uma cama, ó, o tanto de madeira que uma cama velha não tem, hein? Às vezes, se a madeira for boa, as ripas da cama, já dá para fazer espelho, dá para fazer o estandarte, dá para fazer cavalete. Se a madeira for boa, precisa ser madeira dura. E geralmente, ripa de cama, a madeira é dura. Aí, o pé de cama e a cabeceira, o pé da cama, geralmente, ela não é... As antigas, bem antigas, ainda eram umas madeironas pesadas, duras. As de hoje em dia, geralmente, é pinos. As madeiras mais leves, madeira mais comum, madeira mais macia. Aí, olha, você também não tem um investimento em insumo, assim, né? De madeira e etc. O que mais que eu trouxe aqui para... sim, cravelhas. Mas o que eu gosto de eu fazia e faço até hoje é com cabo de vassoura, madeira boa. Como é que você vai saber se a madeira é boa? Você vai pegar a madeira, o cabo, e vai bater uma madeira na outra, ó. Ela tem que ter um som agudo. A madeira pesada tem um som agudo. Se ela for assim, pesada, tem um som agudo, é madeira boa para fazer cravelha. É o caso dessa aqui, ó. Isso. E aí eu trouxe aqui uma rabequinha pronta, ó. Jequitibá e embuia, tá? Aqui eu apliquei um tipo de verniz que para você que for fazer rabeca aí na sua casa, for fazer olha que brilho, tá vendo? No apartamento, não é o ideal, é o verniz, esse aqui é o verniz PU. Ele dá esse brilho bonito, tá vendo?
Só que eu apliquei só na parte de baixo, eu apliquei na parte de cima não, que aí ele tira muito som do instrumento. Na parte de cima aqui é o nitrocelulose que eu uso, que é para proporcionar um som melhor. Deixa eu ver aqui, se ela está afinada. Eu não sou um grande tocador, não. Eu toco só para mostrar mesmo, demonstrar o instrumento. Aqui, ó. Essas fitinhas aqui, ó, dessa rabeca aqui, é aquela que eu falei para vocês, ó. Aquele compensado que eu comprei e ele abriu. Abriu, ó. Por dentro ela tá assim. Por fora é essa madeira aqui, ó. Tanto ficou bonito. Tá vendo? E bem resistente, porque ela é mais grossa, mais firme. A gente aperta assim, ó. A gente vê que tá firme mesmo. Mais firme que se fosse esse laminadinho aqui, que é uma folhinha só. Tá vendo? Então foi reaproveitar. Então tá aqui, você tá vendo o estandarte, né? O cavalete. Eu uso cordas de bandolim nela, tá vendo? Tá aqui o braço em embuia. Uso a embuia. E agora, recentemente, eu descobri que a cerejeira também é boa para fazer braço. Ela é bem assim macia pra gente usar para fazer os braços da rabeca. Ela é boa de trabalhar. E ela tem resistência. Porque qual que é o problema de você usar uma madeira muito macia para fazer o braço da rabeca? É porque as cravelhas vão, como a cravelha ela é cônica, a ponta dela é fina e vai engrossando, né? Que é para quando a gente afinar, a corda travar. Se ela trava é porque ela é cônica. Você aperta no buraco aqui, um buraco maior e outro buraco menor. Você aperta e ela trava. Ó, mais um macete aí para os luthiers que estão iniciando. E aí, se a madeira for muito macia, que você vai fazendo isso, ela vai laceando, rapidinho perde as cravelhas. Aí você tem que fazer outras cravelhas mais largas. Aí, sabe? Diminui o tempo de vida útil do instrumento. Então, para o braço, o ideal é uma madeira médio dura. Tá? Uma madeira médio dura, não pode ser uma madeira muito macia. Por exemplo, o jequitibá eu não usaria para um braço de rabeca. Talvez eu não usasse. Eu ainda não fiz com jequitibá. Mas eu ainda preciso fazer o teste para saber. Mas inicialmente assim eu não usaria, não. Tá? É uma madeira muito macia. Ela igual cacheta. Cacheta eu não uso. De jeito nenhum. Para braço não dá para usar uma cacheta. A resistência dela é pouca. Está sujeito a pessoa perder a rabeca em pouco tempo, né? Pois é. Então, assim, a gente às vezes fica se perguntando, né? Por que, né, fazer a rabeca? Para que fazer instrumento? Às vezes a gente vê, assim, tantas profissões hoje em dia, né? A gente vai... Até mesmo a própria luthieria, né? A gente vê vídeos na internet, as pessoas ensinando por aí a fazer rabeca. Tem vários vídeos, eu já tive pesquisando na internet. Tem pessoas ensinando, mas na maioria das vezes não funciona, principalmente para quem está aprendendo. Para quem já sabe alguma coisa, pode até pincelar alguma coisinha ali que está sendo dito ali. Mas para quem está iniciando, não dá para você aprender em vídeos assim. Eu já tive alunos que falaram, não, eu tentei fazer aula online lá com a pessoa de pandeiro e tal, e não deu certo. Não deu certo por quê? Porque é a pedagogia, a metodologia aplicada. Porque quando a pessoa tem uma metodologia para aplicar, a pessoa aprende. Os vídeos, por exemplo, os cursos de rabeca que estão assim abertos nas redes aí, a pessoa que está iniciando, falta o molde, né? Que é o principal. Como é que você vai fazer um instrumento se você não tem os moldes? Não é? Então aí precisa ter o molde, precisa ter as ferramentas adequadas, precisa ter a madeira adequada, né? E um vídeo que é gravado e está fixo ali, já fica mais, né? Você não tem por onde
pesquisar com a pessoa, saber da pessoa. Ué, mas e aí, como é que faz? Qual é a madeira? E aqui, eu cheguei até aqui, e agora? Para onde que eu vou? Mais além, não é? Então, a gente tem que ter uma metodologia mais focada nas dificuldades daquela pessoa que tem maior dificuldade. Eu trabalhei como professor dando oficinas de luthieria, não ensinando rabeca, mas instrumentos de percussão, construção de instrumentos de percussão nas escolas da rede de ensino aqui do estado de Goiás, para crianças de várias idades, desde 8 anos até 14, 16, o ensino médio, ensinando essas pessoas e vendo como é que você ensinar uma pessoa quais são as dificuldades que cada um tem. Inclusive, um dos cursos de rabeca que eu ministrei em 2012, ele foi para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, a gente vê quais são as dificuldades que a pessoa vai enfrentar na hora de fazer aquilo. Cada pessoa. Quais são as dificuldades que aparecem no maior número de pessoas, de diferentes idades e de diferentes estágios de desenvolvimento intelectual, não é? Então, aí a gente começa a formar uma pedagogia, uma metodologia. E assim, pessoal, até aqui eu mostrei para vocês aquilo que é possível mostrar, como eu estive falando, dentro de uma aula, assim, um webinário, né, um momento, assim, de pouco tempo, né? E que, assim, quando eu aprendi a fazer rabeca, foram 3 tardes, né? Claro que o intuito desse webinário não é ensinar vocês a fazer rabeca, é mostrar que é possível vocês fazerem rabeca, né? Com poucas ferramentas aí no espaço da casa de vocês. E, assim, aí agora eu quero falar um pouco do método rabecas e percussão, que eu já estou falando também, né? O método rabeca de percussão de construção de rabecas, que é um método que você vai fazer a sua rabeca aí no espaço da sua casa com aulas ao vivo, plantão de dúvidas e aulas ao vivo e aulas gravadas. Vai ser um conjunto de aulas e com o apoio de um e-book que eu preparei assim com todo carinho, fazendo passo a passo. Cada uma dessas peças que eu mostrei para vocês aqui, eu tenho a descrição de como você fazer ela. Esse método, ele tem, assim, a prerrogativa, como todo escola, né, de ofícios, de artes de ofício, essa exigência das ferramentas, são essas as básicas, que eu falei para vocês. O espaço físico mínimo, que é esse espaço físico que você tem aí na área de serviço da casa. Quando eu comecei na área de serviço de casa. A área de serviço, assim, bem pequenininha mesmo, de apartamento mesmo, minúsculo. O que eu fazia? Eu pegava uma tábua, eu colocava em cima do tanque, e ali em cima do tanque eu fazia minhas rabecas, fazia ali tudo. Quando eu concluía, recolhia tudo, guardava as ferramentas, guardava a tábua, o tanque que estava livre para poder ser utilizado para outras coisas. Então, o espaço, assim, é tranquilo, né? As madeiras eu já estive falando, né? Durante o nosso percurso aqui. Então, esse método que nós preparamos para... Cadê? Apareceu, não? Para vocês, ele está, assim, dividido em módulos. Por exemplo, você vai fazer essa parte que eu falei, que são os acessórios, parte por parte. Vai ter o módulo 2, que é a parte do braço. Parte por parte também, como fazer o braço, como você vai serrar. E depois que você tem alguma dúvida, vai ter um plantão de dúvidas, tá? Então vai ter essa preparação do corpo, vai receber esses moldes. Esses moldes vai receber em casa, os moldes, não é? E é um curso que a gente tem por princípio que a pessoa consiga fazer esse instrumento inteiro no prazo de 90 dias. 90 dias. Você veja assim, às vezes você vai fazer um curso
qualquer curso técnico, às vezes um curso superior, você fica ali estudando 4 anos para fazer um curso, para ter uma formação. Muitas das vezes a pessoa faz aquela formação e não vai nem utilizar aquilo. O conhecimento é válido, com certeza, igual como eu falei no início aqui do nosso webinar. Não podemos olhar a luthieria só com esse viés da parte do ganho financeiro. Como os depoimentos que nós tivemos aqui hoje, pode ver que as pessoas que fazem a luthieria sentem também a luthieria como uma atividade também terapêutica, que a pessoa tem um crescimento, desenvolvimento. Quando dava aula, ia para a escola de manhã cedo dar aula ali para os meninos, 40 meninos numa sala de aula. Meu Deus, quando era à noite eu estava assim, fustigado. Aí, quando era final de semana, feriado, eu aproveitava para pegar os instrumentos e aí, assim, liberava todo aquele estresse, aquela carga que estava ali né, comigo ali. Então, a gente está, assim, tem todo esse desenvolvimento, né, que a luthieria proporciona para a pessoa, da autoconfiança, criatividade, da paciência, né, de toda essa gama de desenvolvimento pessoal também. Dessas pessoas que tiveram dando depoimento aí, ele foi estagiário na minha oficina, ele era estudante do curso técnico em música, técnico integrado do Instituto Federal, e ele foi estagiário lá que ele aprendeu a fazer rabeca comigo, nesse curso. Então, esse curso que nós estamos aqui oferecendo para você que tem interesse, que gostou, que achou que é capaz e que acha legal rabeca, que quer aprender a luthieria, quer aprender a fazer rabeca, esse curso que nós estamos oferecendo é 100% digital, né? Mas vai ter os plantões de dúvida ao vivo, que eu vou estar ministrando. Vamos também ofertar o e-book, que eu já falei dele, com tudo o conteúdo, como você montar rabeca através do e-book. Às vezes você assiste uma aula, que a gente tem as aulas gravadas, você assiste uma aula e fica uma dúvida ali. Você não quer esperar o plantão de dúvidas, que vai ser uma vez por semana. Você vai lá no e-book, deixa eu ver se essa aula, se no e-book eu consigo compreender como sair dessa situação aqui. Nós vamos dar uma garantia de, se você não conseguir fazer a sua rabeca no prazo de 6 meses, nós te devolvemos seu dinheiro todinho e ainda te devolvemos R$200 pelo seu tempo perdido com a tentativa de fazer o instrumento, né? Eu já estou falando aqui, eu acabei até pulando o estágio da oferta, porque a minha fala acabou levando para essa parte, mas, além disso, que você não conseguir fazer a sua rabeca no prazo de 6 meses, pelo método rabecas e percussão, além disso, você ter o seu dinheiro de volta e ainda R$200 de, vamos dizer assim, ressarcimento pelo seu tempo investido, e uma aula gravada ensinando a fazer manutenção em instrumentos musicais, tá? Então, são esses bônus que eu vou estar ofertando para vocês. A gente tem, hoje em dia, cursos profissionalizantes aí no Brasil afora, né? A gente tem, por exemplo, um curso que ensina a fazer rabeca em Tatuí, rabeca não, um curso de luthieria em Tatuí. Mas para entrar no curso de Tatuí, tem uma peneira, eles fazem um teste para você ver se você tem habilidades com escultura, se você entende de música. Tem uma gama de testes, você pode pesquisar depois na internet para vocês verem. Tem alguns conhecimentos básicos que precisa ter para poder entrar num curso desse. Num curso de luthieria na Faculdade Federal do Paraná, que lá tem, a nível superior, o curso de luthieria lá, também precisa ter um conhecimento básico nessa área, não é? Então, esse curso nosso, ele para vocês que se interessaram, que acham que tem condição de fazer esse curso, que quer, assim, se integrar mais com a música, qual é o valor do curso?
o curso a R$ 997, tá? Você pode dividir até em 10 vezes no cartão. Link para comprar o curso tá no chat. Aí, pronto. Agora deu certo. Tá aqui. O link aqui, ó. Quem tiver interesse pode copiar o link ou então acesse seu e-mail cadastrado e o link vai estar lá no seu e-mail para você realizar a compra, tá bom?